Bom dia, quinta-feira, 22 de maio, e essa é a nossa primeira edição do dia. Bom dia! Hoje vamos mergulhar num tema fundamental para entender a disputa hegemônica global atual, o papel e talvez a crise do multilateralismo. Isso mesmo. A gente tem aqui fontes que, desenham um cenário bem complexo, né? Incluindo análise e também a visão do diplomata Celso Amorim. Exato. E a missão aqui desta edição é tentar entender por que, mesmo com esse aparente colapso das instituições internacionais, defender o multilateralismo ainda parece ser visto como um freio talvez essencial contra o abuso de poder. É um ponto-chave. As fontes que a gente analisou indicam, assim, um esvaziamento bem claro de órgãos que foram centrais, né? Como a OMC, a OMS. A Organização Mundial do Comércio, a da Saúde. Isso. E até o Conselho de Segurança da ONU, que está numa situação bem crítica. E esse enfraquecimento não é por acaso, né? Ele reflete uma tendência global onde, os interesses nacionais mais imediatos... Aqueles de curto prazo. Exatamente. Acabam passando por cima das normas coletivas. A gente viu isso com a saída dos Estados Unidos de acordos importantes, por exemplo. E tem aquele exemplo bem concreto que as fontes trazem da paralisia do sistema de apelação da OMC, certo? Sim, esse é um caso emblemático. Não é só burocracia, é um bloqueio mesmo, né? É um bloqueio deliberado. Os Estados Unidos impediram a nomeação de juízes e isso, na prática, deixou o sistema inoperante. Nossa. E impede a resolução de disputas comerciais de forma que obrigue os países a cumprir, sabe? Mina um dos pilares do comércio regulado. É um sintoma claro, então. Com certeza, um sintoma dessa lógica de que as regras só valem até certo ponto, quando não confrontam interesses mais fortes. E aí entra a visão do Celso Amorim, que você mencionou. Ele argumenta, baseado na experiência longa que tem, né? Sim, décadas de diplomacia. Que mesmo imperfeitas, com todas as limitações, essas instâncias multilaterais tinham uma função de moderação. Exato. Existia, segundo ele, uma necessidade, mesmo que às vezes fosse mais para constar, de justificar as ações perante o mundo, de buscar algum alinhamento com as regras. E parece que essa preocupação está diminuindo muito. Está diminuindo e as consequências disso são muito palpáveis, o que é preocupante. Como, por exemplo? Bom, o Conselho de Segurança da ONU paralisado diante de crises gravíssimas. As fontes citam Gaza. Que o Amorim chega a classificar como genocídio, uma acusação fortíssima, Fortíssima, uma violação do direito internacional. E também a guerra na Ucrânia. São exemplos dessa impotência onde o veto impede qualquer ação coletiva real. A força bruta acaba prevalecendo sobre a negociação? Parece que sim. A lógica da força está mais explícita, superando a diplomacia. Isso leva a gente a pensar, será que estamos entrando numa nova fase? Uma ordem mundial talvez mais transparente nos seus jogos de poder, como algumas fontes sugerem? É uma leitura possível que emerge, sim. Mais sincera, talvez, mas também mais perigosa? Exatamente, sim, aqueles freios, mesmo que fossem imperfeitos, do sistema multilateral, o cenário fica mais sujeito a ações unilaterais ao cálculo de poder puro e simples. E nesse vácuo de normas, de instituições, um dos artigos que a gente viu sugere que se abra uma janela, talvez mais por necessidade do que qualquer outra coisa. Uma janela para o sul global? Isso. Para que os países do sul global tentem fortalecer a cooperação entre eles, busquem alternativas, tentem ganhar alguma voz nesse tabuleiro que está se reconfigurando. Mas essa cooperação sul-sul, ela já está mostrando resultados concretos ou ainda é mais uma aspiração, uma estratégia diante desse vácuo? Olha, as fontes tendem a mostrar isso mais como um potencial estratégico, sabe? Uma necessidade que surge do que como uma força já consolidada. Entendo. Tem iniciativas, claro, os BRICS tentando criar mecanismos financeiros, por exemplo, mas o caminho para influenciar de verdade a ordem mundial ainda parece longo, cheio de desafios, divergências internas, pressões externas. Faz sentido. Então, o que parece ficar claro nesta edição é que, mesmo com essa erosão toda das estruturas multilaterais, com o avanço dessas políticas de força, sim, defender o multilateralismo, talvez buscando reformas, ainda é uma trincheira importante. Talvez a última trincheira para preservar alguma ordem, alguma negociação global nessa disputa hegemônica toda. Concordo. E isso conecta com uma questão maior, né? Uma reflexão que as fontes nos provocam. Qual seria? Num cenário onde as instituições formais perdem força e os interesses nacionais são ditos assim, na lata, como é que os países que não são as grandes potências
especialmente os do sul global. Sim. Como eles podem usar os espaços multilaterais que ainda existem, ou talvez criar novas vias para de fato influenciar essa nova ordem mundial e, quem sabe, conter um pouco desse caos? É, uma pergunta fundamental para os próximos tempos, sem dúvida. Faremos um breve intervalo. Bem-vindos de volta à nossa análise. Agora sim, a gente vai mergulhar num ponto que está pegando fogo nas relações internacionais. Essa recente trégua tarifária entre China e Estados Unidos. Uma pausa que, olha, na verdade talvez jogue mais luz sobre uma disputa bem maior, né? Por poder econômico e, claro, tecnológico. Com certeza. Pois é, depois de meses e meses de tensão, as duas maiores economias do mundo, concordaram em dar um tempo em algumas tarifas. 90 dias. À primeira vista parece até um respiro, né? Mas vários especialistas e nas fontes que a gente consultou alertam. Isso está mais para uma pausa tensa do que para uma solução de verdade. Exato. 90 dias. Parece muito pouco tempo para resolver uma briga desse tamanho todo, não acha? Sem dúvida, é um prazo curtíssimo. E essa trégua ela tem detalhes importantes, né? Os números até impressionam. Tarifas americanas sobre certos produtos chineses caindo tipo de 145% para 30%. Uau! E as chinesas recuando para 10% em alguns casos. Mas isso só mostra a complexidade dessa briga maior por hegemonia. Como disse o vice-premier chinês, o He Lifeng, numa guerra comercial não há vencedores. Mas ele deixou bem claro, a China vai reagir se for provocada. Ok. Vamos tentar, então, desempacotar isso melhor. Quais são os limites reais dessa trégua? Se algumas tarifas caem, o que ainda fica de pé? O que continua valendo? Ótima pergunta. A economista Yan Liang, lá da Willamette University, ela ressalta justamente isso. Apesar dessas reduções que chamam a atenção, outras tarifas bem pesadas continuam ativas, sabe? Ah, é? Quais, por exemplo? A gente está falando aquelas ligadas às seções 301, que miram práticas comerciais que os Estados Unidos consideram desleais, e a 232, focada na segurança nacional. Essa última afeta aço, alumínio, além de questões super sensíveis como o fentanil. Na prática, o nível efetivo de tarifas americanas sobre produtos chineses pode continuar ali perto dos 41%. 41%? Nossa! Pois é. E o The Budget Lab at Yale estima que isso poderia derrubar a participação chinesa nas exportações para os Estados Unidos de uns 14% para talvez só 6%. É um impacto violento. Caramba, 6%. 41% ainda é altíssimo. Isso mostra que a trégua é bem seletiva mesmo. E as fontes, tipo Reuters, South China Morning Post, elas indicam que esses 90 dias são vistos como insuficientes, né? Principalmente pelos chineses. Exatamente. A percepção geral entre os analistas lá na China, principalmente, é que sem um compromisso mútuo mais profundo, de longo prazo, 90 dias servem mais para dar uma acalmada nos mercados, assim, momentaneamente. Não resolve a raiz da disputa, entende? E tem mais coisa aí, não é só sobre tarifas. É aí que entra a tecnologia, imagino. Aquela questão dos chips da Huawei, que a gente viu nas fontes, deixa bem claro que a briga é também pela liderança tecnológica, certo? É isso mesmo. E o que é fascinante aqui é ver como esse conflito, ele extravasa o comércio tradicional. A gente está falando de uma reorganização das cadeias globais de suprimentos, uma corrida pela ponta em tecnologias avançadas, energia limpa, farmácia, comunicações 5G, 6G, muita coisa em jogo. Sim. Os Estados Unidos vêm tentando fazer o que eles chamam de reshoring, ou seja, trazer de volta para casa indústrias que eles consideram estratégicas. Tipo quais? Pensa em automóveis, infraestrutura de portos, produção de medicamentos, justamente para diminuir essa dependência da China. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, falou disso. Não necessariamente um decoupling, que seria um desacoplamento total, mas uma separação que parece meio inevitável em áreas críticas para eles. Ah, entendi a diferença. Reshoring é trazer a fábrica de volta, decoupling seria cortar os laços de vez. E a aposta americana parece ser mais na primeira opção, por enquanto. Mas e a China? Não fica parada a ver isso acontecer, imagino eu.
como ela tem reagido a esses movimentos? Olha, com uma resiliência bem notável, na verdade. As fontes que a gente analisou mostram que, apesar da queda nas exportações para os Estados Unidos, a China conseguiu compensar e bem até. Aumentou vendas para outros mercados importantes, como os países da ASEAN, ali no Sudeste Asiático, e para a União Europeia também. Interessante. Correndo por fora. Exato. E tem o ponto que a Yan Liang levanta que é crucial. A China não é só a montadora no final da linha. Ela é um elo vital no meio da cadeia. Fornece componentes essenciais para um monte de indústrias globais. Tentar contornar isso é muito mais complexo do que parece à primeira vista, sabe? Além disso, Pequim continua diversificando parceiros comerciais, o que ajuda a amortecer a pressão americana. Faz todo sentido, claro. Então, voltando à trégua em si. O que ela significa no fim das contas? É só uma jogada tática ou tem algo mais substancial acontecendo ali? Olha, ela parece refletir algumas pressões internas, né? Do lado americano, certamente tem pressão de setores como agricultura, construção civil, que apanharam bastante na guerra comercial. O Washington Post mostrou isso. Sim, lembro disso. Criar um canal de diálogo formal, com equipes dedicadas dos dois lados, também é um passo, talvez, para evitar que as coisas saiam totalmente de controle. Mas, no fundo mesmo, como aponta o Saurabh Gupta, lá do Institute for China-America Studies, o que a gente vê é um choque. Um choque entre dois modelos de desenvolvimento, duas visões de mundo bem distintas. Um choque de modelos. Essa trégua parece mais um interlúdio tático, uma pausa para respirar numa disputa estrutural muito, muito maior. Uma disputa pela ordem global, pela segurança, pela soberania tecnológica, e é uma disputa cujos efeitos instabilidade, inflação, acabam respingando no mundo todo, né? É um sinal dos tempos, talvez, do esgotamento de um certo tipo de globalização e a volta do protecionismo. Fica bem claro, então, que essa pausa de 90 dias é realmente só a pontinha do iceberg, uma ponta de uma rivalidade bem mais profunda, cheia de facetas entre China e Estados Unidos. E é uma disputa que está redefinindo o jogo econômico, o jogo tecnológico global e que, de uma forma ou de outra, afeta a todos nós. Bom, vamos fazer nosso último intervalo agora. A gente volta em instantes para a parte final da nossa conversa de hoje. Olá, estamos de volta, retomando nossa análise aprofundada aqui sobre a influência crescente da China na América Latina, com base nos materiais que recebemos. Nesta última parte, a gente vai focar em como Pequim parece estar consolidando essa presença, né? Usando algumas ferramentas bem específicas. Isso. Pelos documentos, a gente identifica, assim, 3 eixos principais. Os investimentos, que são enormes, né? A recente isenção de vistos para alguns países aqui da região. Sim. E o fortalecimento de espaços multilaterais, como o Fórum China-CELAC. Exato. É uma abordagem com várias frentes, né? As fontes indicam que não é só a economia. É também, assim, uma estratégia geopolítica mais ampla. Parece uma tentativa de oferecer um modelo alternativo de cooperação, sabe? E redefinir um pouco o equilíbrio regional, sempre com essa ênfase no multilateralismo. Um ponto que um dos artigos destaca bem é o Fórum China-CELAC 2025. A CELAC, né, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Ouviu lá do presidente Xi Jinping a proposta de construir uma comunidade de futuro compartilhado. Teve promessa de crédito, 9 bilhões de dólares com foco em unidade e desenvolvimento. Enfim, ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. O que significa essa retórica na prática? Olha, o que é fascinante, e algumas análises apontam para isso, é que essa narrativa de futuro compartilhado, ela vai além do dinheiro. É uma tentativa de construir uma diplomacia cultural, política também, que parece encontrar eco, né, naquela busca histórica da América Latina por mais autonomia. Sim. Por parcerias talvez vistas como mais equilibradas, mais horizontais. Isso ganha força, claro, num cenário global tenso, de guerras comerciais. O próprio Xi Jinping disse, né, não há vencedores em guerras comerciais. E a gente vê ações bem concretas que dão corpo a essa aproximação. A partir de junho de 2025, brasileiros, argentinos, chilenos, peruanos e uruguaios não vão
mais precisar de visto para a China. Isso parece óbvio que facilita negócios, turismo. Sem dúvida. É uma medida com uma carga simbólica forte, mas o impacto prático é considerável, sim. E se alinha totalmente com a intensificação dos laços econômicos que já estava acontecendo. Facilita o fluxo de pessoas, né? E potencialmente de ideias, de negócios, como estava lá nos objetivos do Fórum China-CELAC, que você mencionou. E por falar em economia, os números que os materiais trazem são impressionantes mesmo. A meta de dobrar o comércio China-América Latina de 250 para 500 bilhões de dólares foi batida já em 2024. Já bateu, né? É. E a projeção é ousada. 750 bilhões até 2035. O Brasil sozinho exporta quase 100 bilhões de dólares, mas muito concentrado em soja, carne, petróleo. Isso não acaba reforçando uma dependência de commodities? Essa é uma questão central, sim, que as fontes levantam. O volume impressiona, mas a composição da pauta ainda é um desafio, né, para a região. Só que, por outro lado, os investimentos parecem sinalizar uma tentativa de diversificar um pouco. Na visita do Lula à China, por exemplo, anunciaram 27 bilhões, uns 5,4 bilhões de dólares, em setores mais estratégicos, né? Energia renovável, mobilidade elétrica, aí que entram as fábricas da BYD, da GWM aqui no Brasil, e tecnologia também. E não é só Brasil, né? Um dos documentos fala da Colômbia aderindo à iniciativa Cinturão e Rota, o BRI, né? Aquele projeto gigantesco de infraestrutura da China. Sim, o Belt and Road. Eles estão buscando recursos para infraestrutura digital, inteligência artificial, e Bogotá também está usando empresas chinesas para construir um metrô. Isso se encaixa naquela ideia de uma nova fase do BRICS, mais focada em projetos pequenos e belos, como eles chamam. Exatamente. Parece que houve um ajuste na estratégia do BRIC, talvez buscando projetos com mais viabilidade ou menor complexidade política, né? Descritos assim como pequenos e belos, e isso se conecta com o quadro maior do multilateralismo que a China e a CELAC dizem querer fortalecer. Tem discussões sobre reforma da OMC, criar sistemas de pagamento alternativos, usar mais moedas locais. Reduzindo a dependência do dólar. Exato. Diminuindo a dependência do dólar é um contraponto bem claro a medidas protecionistas como as tarifas unilaterais dos Estados Unidos, que algumas análises mencionam. Nesse cenário todo, a América Latina parece estar, assim, diante de uma encruzilhada estratégica, como os textos sugerem, né? Ou continua aprofundando a inserção como fornecedora de matéria-prima, ou tenta usar essas novas articulações multilaterais para buscar um protagonismo diferente, um que prometa mais respeito à soberania, mais desenvolvimento autônomo. Então, o que fica bem claro, analisando os materiais que a gente recebeu, é essa estratégia chinesa em várias frentes, né? Dinheiro, via investimento e crédito, diplomacia, facilitada pela isenção de vistos, e uma estrutura maior de cooperação via fóruns como o China-CELAC. É uma abordagem bem coordenada e que está, de fato, redesenhando as relações aqui na América Latina. E isso nos deixa com uma questão importante para refletir, que emerge da leitura desses documentos, né? Essa interdependência crescente com a China, que tem benefícios econômicos claros, novas opções de parceria, ela pode realmente pavimentar um caminho de desenvolvimento mais autônomo para a América Latina? Ou será que, olhando lá na frente, a gente corre o risco de só estar trocando um tipo de dependência por outro, mesmo que com características diferentes? Fica aí a questão para a gente pensar. Exato. Com essa provocação final, a gente encerra a nossa conversa de hoje aqui no POVcast. Esperamos que tenham gostado. Lembrem-se, estamos no ar de segunda a sexta, 7 horas da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima.